extraordinária, um excelente dia para você. Hoje é quinta-feira, 21 de março de 2024. Estamos ao vivo, direto dos estúdios da EBC em Brasília, e o nosso time todo aqui muitíssimo bem acompanhado de colegas de emissoras de 9 rádios convidadas. Aliás, aproveito aqui para já dar boas-vindas a todas e agradecer também pela presença. E para você que está chegando agora, fique com a gente. Eu sou Karine Melo e esse é o Bom Dia Ministro. Essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a empresa Brasil de Comunicação. São muitas as opções para você nos acompanhar nessa entrevista. Vamos a elas. Estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quer nos ouvir e ver, pode nos acompanhar na sua TV no Canal Gov ou pelo nosso YouTube, que é o @canalgov. Quer mais opções? Então eu sugiro o site da Agência Gov, agenciagov.ebc.com.br, que além da TV ao vivo e de todos os programas que você vê no Canal Gov, você também acompanha as principais notícias do governo federal. Você também pode nos acompanhar e ter o nosso conteúdo na palma da sua mão. Basta baixar de graça na loja de aplicativo do seu Android ou iOS a nossa programação ao vivo. O nosso convidado de hoje é o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. Ele iniciou sua carreira política nos anos 80 na fundação do PT na Bahia, enquanto participava do movimento sindical dos petroleiros. Filho de metalúrgicos, Costa é formado em economia pela Universidade Federal da Bahia. Foi vereador e deputado federal e também secretário da Casa Civil no segundo governo de Jacques Wagner na Bahia. Em 2014, venceu a eleição ao governo da Bahia e foi reeleito 4 anos depois, as 2 vezes em primeiro turno. Prazer recebê-lo mais uma vez aqui, ministro. Bom dia. Bom dia, Karine. Bom dia a todos os amigos e amigas aqui que trabalham nesse belíssimo programa de forte audiência. E saudar que está nos acompanhando, nos ouvindo aí no Brasil inteiro. Maravilha, ministro. Vamos começar falando da COP30, Foi formado agora um grupo, a Secretaria Extraordinária para a COP30. COP30 que acontece em novembro do ano que vem, no Brasil, em Belém. E eu queria que o senhor dissesse para a gente o que a partir de agora, como é que está esse cronograma, como é que o Brasil está se organizando. Olha, nós vimos acompanhando todo o preparativo da COP com um grupo menor, que estava cuidando da COP, mas também de outras questões na Casa Civil. E com o passar dos meses e a aproximação da COP, é evidente que nós precisamos de uma dedicação exclusiva de uma equipe para vencer os desafios, que é fazer a COP na Amazônia, e numa cidade que tem fortes desafios. O principal deles é a existência de leitos de hospedagem para recepcionar um grande número. A COP veio crescendo no mundo inteiro. Na última COP foram quase 100 mil pessoas que estiveram presentes, pessoas do mundo inteiro, e portanto o desafio é grande e precisamos dia a dia detalhando, acompanhando de perto, e por isso essa Secretaria Extraordinária dentro da Casa Civil, que tem a função, portanto, de monitorar não somente a partir de Brasília, mas estar presente em Belém, conversando com a Prefeitura, com o Governo do Estado, para que as coisas possam acontecer no prazo devido e a gente faça da COP no Brasil uma referência para o mundo. Maravilha, ministro. Vamos começar a viajar o país, então? Vamos já chamar para a nossa conversa, então, a Denise Melo, que está no Paraná, na Rádio Banda B. Bom dia para você, Denise. Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Aqui em Curitiba estamos aguardando a frente fria, que deve chegar amanhã. Curitibano não gosta de calor, né? Então nós estamos sofrendo muito aqui, como todo o Brasil. Ministro, eu quero falar do novo PAC Seleções. Quando a gente olha para o programa, são quase 7 mil obras e equipamentos. Inclusive, aqui em Curitiba também está selecionada entre os municípios beneficiados, obras principalmente na área de educação e saúde. A minha pergunta é com relação ao critério. São 59% dos municípios brasileiros que vão ser contemplados, né? Como fazer para escolher essas obras, escolher as prioridades, ministro, diante de
tanta demanda, de tantos pedidos. Como é que foi feita essa seleção de municípios e de obras? Denise, bom dia a você, a todos os amigos e amigas aí do Paraná. Primeiro, deixa eu esclarecer que nós não concluímos ainda falta um ministério anunciar a seleção, que é o Ministério das Cidades. Lá nós temos obras de macro-drenagem, obra de proteção de costas, de mobilidade urbana e outras obras de apoio aos municípios brasileiros. Então, eu acredito que no máximo em 15 dias nós estaremos divulgando a seleção do Ministério das Cidades. Aí nós completaremos 100% de anúncio do PAC. Mas o critério não é fácil pela restrição orçamentária. O Brasil diminuiu muito a capacidade de investimento com recurso público. O Congresso hoje tem uma parcela bastante forte do conjunto das emendas, mas nós procuramos preencher a partir de critérios técnicos. Vou dar um exemplo a você, a questão das maternidades ou das unidades de casa de parto. Então, portanto, o Ministério das Cidades identificou os vazios assistenciais no país inteiro e classificando aqueles vazios muito graves, médios e pouco graves, vamos chamar assim, para quantificar naquela micro-região ou naquela macro-região a existência de algum serviço materno-infantil. Então, a partir dessa classificação, nós priorizamos, colocando, evidente, as maternidades e as casas de parto naqueles vazios maiores, naquelas situações mais graves, já que não poderíamos atender a todos. A UBS, Unidade Básica de Saúde, nós conseguimos atender pelo menos uma unidade básica para cada município que solicitou. Então, todos os municípios que solicitaram unidade básica de saúde, nós conseguimos atender aqueles que foram habilitados, porque a condição era que o município indicasse e comprovasse a existência do terreno. Então, alguns municípios mandaram o pedido, mas não mandaram a comprovação da existência do terreno, então esses não foram habilitados. No caso da UBS, 100% dos habilitados nós conseguimos contemplar com pelo menos uma UBS. Outros equipamentos não foi possível, como a policlínica, nós tínhamos um número menor, então nós buscamos contemplar todas as unidades da federação. Esse foi um outro critério que nós adotamos. Existindo pedido, nós buscamos também garantir que pelo menos todas as unidades da federação tivessem participação naquele item que estava sendo selecionado. E eu diria um outro indicador que foi levado em conta na seleção foi o IDH, ou seja, para aquelas cidades, para aquelas regiões mais pobres, mais carentes, aquelas cidades com menor IDH, elas foram priorizadas, e também a capacidade de investimento próprio do município. Então, o município é muito pobre, 0,6 de arrecadação, que é o menor índice que tem. Então, esse município muitas vezes não consegue nem comprar uma ambulância, não consegue comprar um ônibus escolar, porque todo o dinheiro é para basicamente pagar folha e às vezes nem consegue pagar em dia. Então, esse município também foi priorizado para ter um OBS, ter uma creche, ter uma escola, para dar dignidade àquelas famílias que vivem naquele município. Ministro, o senhor destaca a participação do governo, ou do governo não, perdão, do Congresso no PAC, e aí eu já aproveito então para lhe perguntar sobre a adesão, né? As emendas individuais, emendas de bancada, puderam ser destinadas ao PAC Seleções, e a adesão foi boa, houve até um incentivo, né, ministro? Sim, eu quero agradecer desde já os deputados, senadores que já estão aderindo. Nós já tínhamos exemplos de bancadas, por exemplo, a de Pernambuco, pegou a emenda de bancada e tinha colocado numa estrada federal que eles queriam que duplicasse. Isso acelera a obra, isso dá prioridade. Então, você que é prefeito, que é prefeita, que tem relação com o deputado, com o senador, você pode também dialogar. Então, se a sua cidade não foi contemplada com uma maternidade, casa de parto, com uma policlínica, com uma escola, com uma creche, pode procurar o deputado e dizer: olha, deputado, peça aí, converse com a bancada para botar uma emenda de bancada, uma emenda de comissão, enfim, das diversas emendas existentes. Os senadores e deputados podem indicar, e nós, em alguns itens, nós estamos dando, inclusive, um plus, né, como a gente chama. Aí eu vi publicar na imprensa que até diz: o
O governo cria... indique um e leve dois. Pague um, leve dois. Pague um e leve dois. Mas é para estimular que as emendas sejam colocadas naqueles equipamentos que cuidam de gente, que cuidam das pessoas. Então, uma cidade que não tem uma creche, isso compromete a alfabetização, o estímulo. Uma criança de 4 anos, ela precisa ter estímulo psicossocial para o seu desenvolvimento cognitivo correto, na idade correta. Então, é fundamental que um deputado, que um senador, que a bancada possa ajudar esses municípios a ter a creche, a ter a escola de tempo integral. Eu sei que as famílias todas do Brasil, seja famílias que são católicas, são evangélicas, as famílias em geral, elas querem muito que os filhos estudem numa escola em tempo integral. Escola em tempo integral é aquela que o menino chega de manhã, 7, 8 horas da manhã, e passa o dia na escola. Depois de aprender as matérias convencionais, matemática, química, física, história, etc., o menino vai almoçar na escola e depois vai aprender uma profissão com curso técnico, vai participar de atividades esportivas e vai participar de atividades culturais. Portanto, além de fazer a educação integral, ou seja, a educação completa para o ser humano, que vai além da aprendizagem das matérias, ele também, de alguma forma, está protegido, porque jovens, adolescentes em regiões vulneráveis, eles acabam ficando expostos àquele convite errado, aquele chamamento, às vezes, errado para seguir o caminho que o pai e que a mãe não quer, e a escola integral, eu diria que aumenta a proteção sobre esses adolescentes. Este é o Bom Dia Ministro, que hoje recebe o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. Ministro, do Paraná, vamos ao Mato Grosso, para a Rádio Centro-América. Quem está com a gente lá em Cuiabá é o Aldair Santos. Oi, Aldair, bom dia para você. Olá, bom dia, ministro, bom dia a todos vocês. Aqui em Mato Grosso, ministro, esse programa do PAC Seleções deve atender quase 200 projetos, quase 200 obras, escolas, área de saúde, obras também do setor de cultura, como uma igreja histórica em Vila Bela da Santíssima Trindade. A preocupação é, ministro, há uma garantia de que essas obras sejam realmente executadas, que esses valores sejam realmente investidos? Não há risco de paralisação da obra, por exemplo, pela metade, do projeto não ser concluído? Não há risco. Agora mesmo, eu sempre acordo cedo, acordei hoje 5 da manhã e antes de chegar aqui eu já estava no telefone monitorando pagamento de obra, andamento de obra, Brasil afora, lá no Rio Grande do Norte, portanto, esse monitoramento que a gente faz, checar de perto, ver com a Fazenda se repassou o dinheiro para o Ministério, se o Ministério já pagou em dias, porque é evidente, uma empresa que está fazendo a obra, se ela não receber em dias, tem um limite. Se ela tiver alguma capacidade financeira, ela vai tocando um pouquinho a obra. Mas se ela não tiver, ela vai parar, porque ela não vai no banco tomar um empréstimo a juro alto, senão o lucro dela vai embora e ela vai ficar no prejuízo. Então é importante fazer esse monitoramento, esse pagamento em dias. Isso nós estamos fazendo, acompanhando cada ministério, o Ministério da Fazenda, e acompanhando também, muitas vezes, a execução do município, porque a maioria dessas obras, principalmente do PAC Seleções, elas são executadas pelos municípios e pelo Estado, elas não são executadas diretamente pelo Ministério. Então, uma escola, uma creche, por exemplo, uma unidade básica de saúde, o governo repassa o recurso para o município ou para o Estado, e é o município ou o Estado que licita a obra, que executa a obra. O nosso papel é garantir o repasse no tempo certo e monitorar e acompanhar esse andamento que o município está fazendo. Nós estamos buscando simplificar todo o processo. Essa semana mesmo nós estávamos reunidos com o ministro Camilo, com a presidenta do FNDE, do Fundo Nacional de Educação, para simplificar os procedimentos. Nós vamos editar um novo decreto de regulamentação dos procedimentos do FNDE, para simplificar. A simplificação não abre mão, é evidente, do rigor e da transparência da aplicação dos recursos públicos, mas a gente precisa simplificar para agilizar, desburocratizar e fazer com que a escola, a creche, seja construída no menor tempo possível. E do Mato Grosso, vamos ao seu estado, vamos à Bahia, vamos à Rádio Band News FM. Eu vou chamar para a nossa conversa o Léo Souza. Oi, Léo, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Karine. Bom dia, ministro.
Ministro, no mês passado foi aprovada a medida provisória que revoga a reoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia, sem a inclusão da folha dos municípios. A Confederação Nacional dos Municípios avalia que a nova proposta apresentada pela União para a retomada da desoneração, da folha dos municípios representaria uma redução ínfima dos custos previdenciários das prefeituras e reduziria a economia anual dos municípios, antes estimada em 11 bilhões para 4 bilhões de reais, algo que vem sendo muito criticado por prefeitos de todo o país, que se mobilizam sob a argumentação de que o município é o ente federativo mais próximo do cidadão. Pergunto, o governo federal reavalia essa proposta, como está o diálogo com os municípios e o estudo para que talvez aconteça alguma mudança, alguma reformulação nessa proposta? Olha, Vinícius, eu acho bom a gente exemplificar que toda e qualquer desoneração, por exemplo, quando você diz que determinados setores da economia não vão pagar o INSS, a Previdência, significa que essas pessoas que trabalham nesses lugares não vão se aposentar? Ou vão se aposentar mais tarde do que as outras? Não. Elas vão se aposentar nas mesmas condições de todas as outras. Portanto, fica um déficit, um buraco aí que precisa ser preenchido. E quem paga esse déficit? Quem paga esse buraco que ficou? Todos nós. A sociedade paga. Eu vou dar um exemplo. Você mora em um prédio de apartamentos, um edifício. Lá tem uma taxa de condomínio, não é? Sim. Se, vamos supor que tenha 20 moradores no prédio. Se 5 não pagam o condomínio, ou pagam a metade do valor do condomínio, o saldo que tem no mês, se você quiser usar o elevador, se quiser ter energia nas escadas, nos corredores, os 15 restantes terão que pagar a conta cheia. Ou seja, os 15 que pagam vão pagar mais. Assim também é na sociedade. Na medida que a gente tem a aposentadoria, a previdência, e alguns não pagam o valor cheio, quem paga vai pagar mais. Ou seja, significa aumentar o custo dos outros trabalhadores do Brasil. Então, no caso específico dos municípios, é razoável que municípios mais frágeis, menores, como eu citei, de baixa arrecadação, eles tenham um tratamento diferenciado. Mas isso não pode ser linear, dada a mesma condição. Tem municípios que são até pequenos em população, mas tem uma grande receita, porque tem ali royalties de petróleo, tem outras fontes de receita. Então, você tem que cuidar para fazer equidade, justiça. E por isso essa negociação está sendo conduzida pelo Ministério da Fazenda e Ministério das Relações Institucionais, buscando dar um apoio, uma ajuda àqueles municípios mais carentes, que têm baixa arrecadação, mas também cuidar do bolso do consumidor, para que o rombo da Previdência não cresça, porque aí é um custo social que todos nós, o motorista de ônibus, o gari, todo mundo vai pagar essa conta se o déficit da Previdência aumentar. Então, portanto, nós precisamos cuidar com equilíbrio, com racionalidade, e isso está sendo feito pelo ministro Fernando Haddad e pelo ministro Alexandre Padilha no diálogo com os municípios. O Canal Gov está em todas as redes sociais, então se você ainda não nos segue, nos procure e comece a seguir o nosso conteúdo. Se você quiser baixar esse áudio a qualquer momento desse, também de outras entrevistas que nós fizemos aqui, basta acessar redenacionalderádio.ebc.com.br. Ministro, já estivemos no Paraná, em Mato Grosso, Bahia. Vamos então ao Rio de Janeiro, com a Rádio Nacional do Rio. Quem está lá com a gente é a Tâmara Freire. Oi, Tâmara, minha querida colega. Bem-vinda. Bom dia para você. Bom dia, ministro, bom dia aos nossos ouvintes e espectadores. Ministro, a gente tem tido aí, infelizmente, nos últimos meses no Brasil, muitos casos de desastres por conta de chuvas e, infelizmente, a previsão para um futuro próximo é complicada, né, por conta das mudanças climáticas. Nessas obras do PAC, as obras que vão ser anunciadas depois do Ministério das Cidades, a gente tem alguma previsão para preparar melhor as nossas cidades para essas situações? Tâmara, bom dia a todos amigos aí, amigas do Rio de Janeiro. Sim, nós temos, inclusive no caso do Rio, nós temos um saldo não executado
e que nós mantivemos no PAC e estamos dialogando com os municípios e com o governo do estado para que dessa vez execute essas obras. Então são obras de macro-drenagem, obras de proteção de encostas. Eu, na condição de governador da Bahia, eu também assinei lá atrás essa parceria com o governo federal e nós praticamente executamos 100% dessas obras no caso da Bahia. Então, no Rio de Janeiro, nós temos um saldo e estamos mantendo o recurso e o programa dessas obras antigas, mas também nós teremos nova. É o que eu me referi, que falta o anúncio do Ministério das Cidades e que no máximo em 15 dias nós temos sim projetos apresentados pelo governo do estado do Rio de Janeiro, temos projetos apresentados pelo prefeito da cidade do Rio e de outras cidades, e desde já eu garanto que nós teremos sim vários desses projetos aprovados e incorporados ao PAC. O que nós precisamos é garantir, não nem sempre é uma execução fácil esse tipo de obra. Para fazer uma construção de encosta, muitas vezes você tem que abrir caminho para ter acesso a essa encosta, porque tem casas construídas obstruindo. Numa macro-drenagem, em geral, são áreas muito adensadas e isso complica trânsito. Você tem que fazer desapropriação para entrar máquina, equipamento. Então, não é uma obra fácil de executar, mas nós precisamos garantir essas obras. Você está absolutamente correta. Nós vimos recentemente grandes enchentes aí na cidade do Rio de Janeiro e quem sofre mais são as pessoas mais pobres, né? Que moram, em geral, nas baixadas, nos lugares mais baixos, áreas que normalmente inundam, e nós precisamos garantir uma macro-drenagem tecnicamente consistente para que essas famílias não percam tudo que às vezes levaram 5, 10 anos para comprar sua geladeira, sua televisão, seu colchão, sua mobília, ou quando acontece uma tragédia maior que termina perdendo a vida de alguém, o que é mais dramático e, portanto, nós temos que cuidar para que isso seja feito. Eu diria, Tâmara, que no máximo aí em 15 dias a gente está divulgando as obras selecionadas. Algumas delas são obras muito grandes que não dariam para ser executadas na sua plenitude em 4 anos. Nós estamos fazendo em etapas para garantir um maior número de obras e maior número de intervenção, começando tecnicamente por onde é possível começar. Do Rio de Janeiro, vamos pegar a ponte aérea direto para a Nova Brasil FM. Quem está lá com a gente é Roberto Nonato. Oi, Nonato. Bom dia para você. Oi, Karine. Bom dia para você. Bom dia ao ministro. Um prazer estar aqui com vocês. O ministro, são 23 bilhões, né, do PAC Seleções para investimentos nas mais variadas áreas, né? A gente teve recentemente a reunião ministerial, da qual o senhor participou, com o presidente Lula, e o presidente chegou a cobrar a comunicação, a divulgação do que ele está fazendo, apesar de reconhecer que ainda não tem feito tudo aquilo que prometeu. E 23 bilhões não é pouco dinheiro. O senhor entende que essa cobrança é legítima e essa comunicação, ela está chegando à população ou pode ser melhor, ministro, de coisas como esse PAC Seleções? Olha, a comunicação sempre pode melhorar e deve melhorar. A comunicação hoje é mais difícil de ser feita do que era talvez há 20, a 30 anos atrás, né? Hoje há uma diversidade maior dos veículos e das formas das pessoas acessarem a comunicação, né? Hoje tem o que todo mundo chama de segunda tela, a pessoa está assistindo televisão, mas está no celular, ou muitas vezes está só no celular. As pessoas hoje se informam, um grupo grande de pessoas, quando você faz pesquisa, responde que acessa a informação apenas pelo Zap. Então você tem que preencher várias lacunas de acesso por onde as pessoas conseguem a informação. E é de compreender que quando você anuncia um programa desse, vai construir um metrô. É evidente que quando você anuncia a construção de um metrô, anuncia a construção de uma escola, você não começa no outro dia a obra. Você tem que licitar, se já tiver o projeto, que é o caso de uma escola, de uma creche, já tem um projeto, mas você tem que publicar o edital de licitação. O edital de licitação, em geral, dura no mínimo 30 dias. Eventualmente, se tem mais de uma empresa disputando, pode ter recurso administrativo dessa licitação. Enfim, em geral, 60, 90 dias é quando, depois da licitação, você vai ter o início da obra propriamente dito.
E se você não comunicar isso, as pessoas acham que anunciou a obra e até agora não começou. Então você precisa explicar para as pessoas que você publicou a edital de licitação e que tem um prazo da lei que só depois desse prazo a obra pode iniciar. Mas acho que isso é um dever nosso, não é uma cobrança somente do presidente. Toda pessoa pública que ocupa a função pública tem a obrigação, o dever de estar informando a população o que você está fazendo, qual o prazo daquilo que você está fazendo e quando a população poderá usar aquele serviço. E não é fácil, comunicação é algo, e avaliação, eu sei que a imprensa sempre acompanha isso, e eu disse na última entrevista, lá depois do anúncio dos indicadores na reunião do Ministério, eu digo que tem um negócio engraçado. Eu fui governador há 8 anos e a gente incluía nas pesquisas para monitorar a avaliação da população pelos serviços. Então, saúde pública, quem melhor avaliava o serviço é quem mais usava o serviço. Quem pior avaliava o serviço é quem nunca tinha pisado num hospital público ou numa maternidade pública. Aí você perguntava, eu incluía sempre essa pergunta. Antes de perguntar qual a opinião dela, perguntava, você já usou, algum parente seu já usou um hospital público aqui? Ou já usou uma maternidade pública, sim ou não? E depois perguntava qual a avaliação dela. Quando você cruza, quem nunca usou, avalia pior. Quem não tem nenhum filho, nenhum parente em escola pública, tem uma avaliação mais negativa da escola pública do que quem usa a escola pública. Então, quando você faz a pesquisa com os usuários, a avaliação é superior. Só para a gente ter esse balizamento que, normalmente, eu sei que a imprensa cobra, divulga os dados, mas a gente fazia de forma seletiva, porque para nós que temos que fazer intervenção, modificação para melhorar a qualidade, é evidente que você tem que ficar mais atento para os usuários. Então, alguém que se responde, qual é a sua avaliação sobre o metrô? Eu acho ruim. Quantas vezes você pegou o metrô esse mês? Nenhuma. Esse ano, nenhuma, não uso o metrô. Então, como é que você avalia que é ruim? Então, você devia responder que eu não sei avaliar porque eu não uso. Mas as pessoas emitem opinião e saem no resultado da pesquisa. E, em geral, para o usuário, ele sempre tem uma avaliação melhor do que o não usuário. Então, a comunicação tem que estar sempre presente. E esse é o trabalho de vocês e o nosso dever, né? Vou aproveitar essa pergunta do Nonato, ministro, para saber se os ministros estão mais conectados. O senhor falou em rede social, o senhor usa suas redes sociais para divulgar os trabalhos? Está todo mundo usando? Como é que está? Está todo mundo usando, o presidente estimula. Temos que usar, eu tenho Instagram, tenho Twitter, eu uso bastante, sempre usei. E o presidente gosta de chamar de rede digital, né? Mas é importantíssimo, e possibilita uma interação maior, né? Eu olho pessoalmente, não dá para responder todas as mensagens que chegam, inclusive no direct eu olho, respondo algumas, a assessoria olha o restante, mas eu faço questão, é uma boa pesquisa qualitativa você avaliar aqui. Às vezes também eu olho quem está enviando a mensagem, né? Se é uma mensagem feita por alguém que porque tem para o bem e para o mal, né? Exatamente. Então, normalmente eu olho a mensagem e vou olhar o perfil da pessoa para avaliar se é uma pessoa que está ali. Porque tem muita coisa falsa também, né? Sim. Tem muito robô que tem a carinha de homem, tem a carinha de mulher, a carinha de criança. Quando você olha, é um robô e não é uma pessoa real de carne e osso. Tá certo, este é o Bom Dia Ministro, que hoje recebe o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. Ministro, vamos a Belo Horizonte. Quem tá lá na rádio O Tempo é o Manuel Marçal. Oi, Manuel, bom dia para você. Bom dia, ministro. Bom dia a todos. Ministro Rui Costa, a minha pergunta para o senhor são duas. Eu ainda vou insistir na questão que o Roberto Nonato trouxe aí sobre a reunião ministerial. Né? O senhor, recentemente, há 10 dias, o senhor elencou que o senhor é um dos conselheiros do presidente Lula, né? Inclusive usou a sigla ali falando que é VDM. Na reunião ministerial, alguns ministros reportaram problema de fogo amigo. A gente está em ano eleitoral, né? O presidente Lula cobrou que os ministros viajem, que façam agendas juntos, mas a gente sabe também que muitos ministros estarão em palanques diferentes nas eleições municipais deste ano. O senhor aí, como chefe da Casa Civil, né, o diretor aí dos demais ministros,
como trabalhar questões de interesses políticos, de egos e inclusive de aconselhar os próprios ministros de que não vai dar merda, né? O famoso VDM. E a segunda pergunta é relacionado ao ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, né? O senhor teve uma reunião com ele recentemente, ele foi convidado para ser conselheiro da Braskem na vaga da Petrobras, e diante disso eu queria saber qual que é a mensagem que o Palácio do Planalto passa para o mercado, uma vez aí que existe uma crise de imagem do governo federal com a Petrobras, com a própria Vale, né, uma suposta interferência política dentro dessas empresas. Queria ouvir a resposta do senhor e bom dia novamente. Manuel, você fez muitas perguntas em uma, hein, Manuel? Então, pois é. Mas eu vou começar pelo fim, Manuel. Deixa eu lhe dizer. Olha, eu primeiro quero me mostrar aqui surpreso, perplexo com o que eu sei que muitos veículos de imprensa, muitos jornalistas chamam de crise da Petrobras, de suposta interferência da Petrobras. Veja que situação nós estamos. Você que está me acompanhando no Brasil inteiro. A Petrobras teve o seu segundo maior lucro da história. Eu quero lhe perguntar, que empresa no planeta não queria estar vivendo uma crise dessa, né? Ter o segundo maior lucro da sua história, da história da existência dessa empresa ou de qualquer empresa. Que empresa não gostaria de estar nessa situação? Que crise maravilhosa, né? Você ter o segundo maior lucro da história da empresa, da existência da empresa. O segundo maior pagamento de dividendos da história da empresa. Então, é isso que a gente chama de crise de espuma, criada artificialmente, porque eu acho que todas as empresas do mundo gostariam de estar vivendo essa crise. Está tendo o segundo maior lucro da sua história, os acionistas estão recebendo o segundo maior dividendo da história. Então, eu não vejo crise alguma, você me desculpe. Acho que isso é um negócio absolutamente artificial. O chamado mercado, a imprensa, de forma legítima, de forma correta, sempre cobra do governo que tenha o exercício de duas palavras, Manuel: previsibilidade. O que é previsibilidade? É fazer aquilo que você anunciou com muita antecedência, não é isso? Sim. Então, alguma coisa que é previsível. Então, a forma, os critérios e a regra de divisão dos dividendos, ela foi definida no início do ano passado pelo Conselho de Acionistas da Petrobras. O Conselho se reuniu, votou, publicou em todos os veículos de divulgação no mundo inteiro, porque a Petrobras tem ações no mundo inteiro, mandou correspondência para o mundo inteiro dizendo qual era a regra de dividendos. Então isso chama-se previsibilidade. Divulgou e cumpriu. Então aí tem uma segunda palavra, segurança jurídica. O que é segurança jurídica? Você manter aquilo que você contratou, aquilo que você divulgou. Se eu disser, eu vou dar entrevista aqui na semana que vem, quarta-feira, 8 horas. Se eu estiver aqui quarta-feira, 8 horas, eu garanti previsibilidade, eu anunciei com antecedência e eu cumpri aquilo que eu me comprometi. Então a Petrobras anunciou um ano antes qual era o critério e cumpriu aquilo que tinha divulgado. Aí a imprensa, de forma surpresa, ou o chamado mercado, que sempre cobra segurança jurídica, que é manter a regra do jogo, ficou cobrando porque não mudou a regra do jogo, que era eventualmente dividir lucros extraordinários. Quando o parecer técnico, Manuel, o parecer técnico da empresa, se você tiver acesso, ele diz: distribuir neste momento, dadas as circunstâncias financeiras, é um excesso de apetite ao risco. Isso está no relatório técnico da empresa. Como é que um acionista da empresa deve votar? Você votaria como? Se um relatório técnico, dos técnicos que balizam o voto do acionista diz: distribuir fora da regra, lucro extraordinário, é um excesso de apetite ao risco. Como é que você votaria? Para preservar, proteger a empresa ou para colocar a empresa em risco? Então, me desculpe, eu não consigo entender a racionalidade dos argumentos de quem querem criar essa crise artificial, até porque
Se você comparar a divisão de lucros da Petrobras com qualquer outra petrolífera do mundo inteiro, privada, a Petrobras foi quem mais distribuiu proporcionalmente lucro, uma das empresas que mais distribuiu. Compare com a proporção que a Exxon, que as outras, a Shell e as outras do mundo inteiro distribuíram dividendos. Essa é uma atividade capital intensivo, que requer muito, mas muito investimento para a empresa manter seu valor e requer vultosos movimentos financeiros. E, portanto, nesse caso, mais do que qualquer outro, vale o velho ditado: canja de galinha não faz mal a ninguém. Então, proteger a empresa tem que ser a medida cautelar, a medida necessária que os acionistas devem tomar. Então, eu entendo que quem tem ação quer quanto mais dinheiro, quer melhor. Mas quem representa a população, quem defende a empresa, tem que dizer, olha, já distribuiu conforme a regra, nós cumprimos o que estava previsto, cumprimos. Mudou alguma coisa? Não. Tudo está garantida a segurança jurídica e a previsibilidade. Então, vamos proteger a empresa, que é a medida mais acertada. E no diálogo com os ministros é isso mesmo, é o cotidiano, nós vamos trocando experiência, um aprendendo com o outro. Tem ministros que já foram governadores, que às vezes você está na melhor das intenções e, ao não rechecar uma informação, ter excesso de ansiedade às vezes para responder uma questão, você acaba permitindo ou divulgando coisas que não está conclusa o processo de apuração ou de trabalho, e cria mais ruído do que cria a informação correta. Mas esse é um aprendizado cotidiano, nós vamos intensificando a interação com os ministros para ir acertando cada vez mais. Manuel Marçal, que lembrou um bastidor entre o senhor e o presidente Lula, quer dizer que o senhor é o ministro do abacaxi, não é isso? Não é o ministro do abacaxi, mas a função de uma secretaria da Casa Civil ou de governo, tem alguns lugares que chama Casa Civil, outros chama Secretaria de Governo, é o trabalho que é um pouco o filtro, né? Você vai controlando ali o que chega e tem um olhar mais transversal. Eu comecei minha carreira profissional trabalhando em projeto industrial, trabalhando lá no Polo Petroquímico de Camaçari. E eu iniciei fazendo projeto industrial. E no projeto industrial, você fazia um projeto, tinha um revisor, eu estava falando de indústria de petróleo, indústria petroquímica, de petróleo, indústria nuclear, são indústria de altíssimo risco e, portanto, você não pode ter falha. Se tiver falha, pode ter incêndio, explosão, pode morrer gente. Então, quando você faz um projeto, tem um revisor 1, tem um revisor 2 e tem um revisor 3. Porque se houver falha ali, você está correndo risco, não só as pessoas que trabalham naquela fábrica, mas às vezes a população vizinha corre risco. Então, você tem que dar redundância na checagem. E na vida pública, às vezes, não precisa ser tanta redundância como na vida de uma indústria petrolífera, petroquímica, mas algum grau de redundância, de checagem, você tem que ter para... Quer ver, você que fez o projeto, pode olhar 10 vezes para aquele papel ali e você não vai ver o erro, né? Às vezes, quando você escreve um texto, você que escreveu, olha 10 vezes, não enxerga o erro. E uma pessoa que pegou, opa, tem um erro aqui. É natural, isso é natural e, portanto, cabe sempre alguém olhar fora, ver o que quem fez, às vezes, não enxergou. De Minas, vamos a Tocantins, vamos à Rádio Meio Norte, em Palmas. Quem está lá com a gente é o James Costa. Oi, James, bom dia para você. Oi, Karine, bom dia, ministro Rui Costa. Ministro, há uma previsão de montante de investimento para o Tocantins, e eu aproveito também para perguntar quais obras serão realizadas em quais cidades aqui no estado do Tocantins, uma vez que a população tocantinense aguarda de forma ansiosa esses investimentos aqui no estado, ministro. Olha, eu tive aí já, inclusive, anunciando o PAC, né? Agora, o PAC Seleções, nós não tivemos aí depois do anúncio do PAC. Eu não tenho aqui, evidente, por cidade ou por estado, mas nós temos no site, se você acessar o site aí do PAC, da Casa Civil, você já vai encontrar detalhado aí por cidade. Você, inclusive, pode clicar o nome da cidade, já vem a listinha de tudo que tem naquela cidade. Se você clicar por estado, também vem tudo que está no estado.
selecionado do PAC. O que nós botamos no PAC? Eu já citei aqui creche, já citei escola de tempo integral, já citei policlínica. Muita gente deve estar perguntando o que é isso, ministro. Policlínica é um equipamento para garantir os exames que as pessoas precisam fazer. Tomografia, ressonância, exames do coração, rastreamento de câncer. Então, hoje as pessoas vão no posto de saúde, mas não conseguem muitas vezes fazer rapidamente seus exames. Então, o presidente Lula tem cobrado, quer concluir seu mandato até 2026, entregando uma rede de assistência para as chamadas especialidades. Isso vai ser feito construindo policlínicas, equipamentos, prédios com tomógrafo, ressonância magnética e outros equipamentos, mas vai ser feito também contratando serviços existentes na atividade privada ou em parceria com fundações ou santas casas existentes. Mas esse serviço vai ser oferecido e uma parte dessa oferta se dará através da construção dessas chamadas policlínicas, como também outras obras que estão lá inclusas. Mas você acessa tudo detalhadamente no site do Ministério da Casa Civil ou em cada ministério que nós já divulgamos, você também pode acessar. Ministro, o senhor falou muito sobre o rito que é feito antes do PAC, licita, tem projeto. Queria saber sobre as entregas, por exemplo, do PAC Seleções. Quando é que essas entregas começam de fato? Olha, nós, na verdade, já estamos fazendo entrega. Eu só queria lembrar que nós incorporando, eu falei há pouco sobre o Rio, que nós tínhamos obras de encostas e macrodrenagem que vinham desde a presidenta Dilma, que não tinham sido concluídas. Então, nós retomamos desde o ano passado essas obras e já estamos entregando. Nem sempre o presidente está presente, nem sempre o ministro consegue estar presente, mas essa obra vai sendo entregue pelo prefeito, pelo governador, e às vezes por algum deputado estadual, federal e um representante do governo federal. Mas elas estão sendo entregues. Nós retomamos mais de 3 mil obras da educação, obras da saúde, e nós já começamos a fazer essa entrega de inaugurações de entregas. As novas depende muito do ritmo que a gente conseguir estipular em cada município. Em geral, uma creche, o tempo mínimo para ela ser construída é 1 ano. Uma creche, uma escola... Quando começa integral. Do zero, isso. Quando começa do zero, 1 ano e meio é o tempo de construção normal. Mas, infelizmente, o que acontece no Brasil é que há um vício. Eu acho que a legislação precisaria ser aperfeiçoada. De muitas empresas entram numa licitação, ganham a obra e, ao executar, chega com 20%, 30%, ela percebe que ela não vai ter lucro, o lucro é pequeno, ela abandona a obra. E aí a dor de cabeça começa, porque você tem que apurar o que foi feito, relicitar, tem que, às vezes, o órgão de controle quer explicação, Tribunal de Contas do município, do Estado, da União, aí você começa a embaralhar e dificultar e alongar o tempo de execução. Então temos obras aí, essas que eu falei que estavam paralisadas, tem obra de quase 10 anos de iniciada de uma escola ou de uma creche que não foi concluída. Então isso é inaceitável. Porque atraso de obra significa aumento de custo. E aumento de custo significa onerar a população. A população acaba pagando mais por isso, porque fica mais caro. Porque uma obra que você para, vai ter chuva, vai ter sol, o pessoal rouba material, enfim, acaba ficando mais caro, e por isso o ideal é que a obra acabe num tempo curto, em geral uma creche, uma escola, uma policlínica, 1 ano e meio, mais tardar 2 anos, você concluir, está de bom tamanho. Quando tem abandono, tem sanção para a empresa? Tem, mas em geral elas buscam recurso judicial, e o pior de tudo é que a mesma empresa que abandonou uma obra, 2 obras, 3 obras, aí o poder público vai lá e negativa essa empresa para ela não participar mais de licitação. Na maioria das vezes ela vai no judiciário e consegue eliminar e consegue participar de outras licitações. Então ela abandonou já 10 obras e consegue pegar mais 10, às vezes no mesmo município, às vezes em outro município ou em outro estado, mesmo estando negativada, porque ela vai e consegue eliminar e consegue com alguma facilidade, e isso cria uma dor de cabeça gigante para quem é gestor público, prefeito, governador, que tem que lidar com essas empresas que planejam mal, orçam mal, às vezes uma obra que a margem de lucro já foi calculada
e legitimada pelos órgãos de controle lá em X%, a empresa, às vezes, por exemplo, uma margem de lucro de 15% na obra. A empresa vai lá dar um desconto de 30%, de 40%. Então é nítido que ela não vai executar aquela obra, porque não há milagre a fazer. Você tem um preço quanto custa o bloco, quanto custa o cimento. Uma empresa que compra em quantidade pode ter até um desconto na compra de cimento, de bloco, porque ela comprou uma quantidade grande. Mas é apenas um pequeno desconto. Ninguém vai dar um desconto de 40% na compra de um cimento ou 50%. Então, quando ela dá na obra um desconto tão grande assim, em geral, essas obras elas não são concluídas e a empresa abandona. Às vezes o empresário inexperiente ou no afã de ganhar a obra acha que vai conseguir fazer por menor preço. Em geral, eu diria que 80%, 90% dessas obras que o proponente mergulhou excessivamente no preço, elas ficam abandonadas. Este é o Bom Dia Ministro, que hoje recebe o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. Ministro, vamos embora para Aracaju? Olha o céu lá que está o nosso Antônio Cardoso, o céu mais bonito que eu vi hoje. Bom dia para você, Antônio. Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Bom dia, demais colegas e o público que nos assiste. Exatamente, está um sol bonito aqui, né, na capital sergipana, tempo firme, muito quente por aqui. Mas, ministro, minha pergunta é sobre um outro assunto. Porque o aracajuano, o sergipano não sofre só com calor. Por aqui, por ser um centro pequeno, a minha pergunta é sobre o programa Voa Brasil. Aqui as passagens aéreas são muito caras e o público também tem uma renda um pouco menor. O programa Voa Brasil, eu queria saber, né, na opinião do ministro, a avaliação sobre o programa e o que é que já está certo. E se já existe um prazo. Existe a expectativa do mês de fevereiro, mas já existe um prazo para o programa começar a valer e para o público começar a utilizar o programa, ministro? Olha, deixa eu só... O programa ele é válido, merece nosso aplauso, mas ele tem uma finalidade que é estimular o uso para pessoas que nunca usaram a aviação ou que usam raramente e, de alguma forma, para público segmentado, aposentados, etc. Ele não tem a função para a gente também não criar uma falsa expectativa de resolver o problema do custo da passagem em geral no Brasil. O custo da passagem do Brasil ele é muito alto, comparado com qualquer país do mundo. É um custo muito elevado. Muitas vezes, para você ir de Brasília até Salvador, você paga mais do que pagaria para ir para Lisboa. O que não faz, muitas vezes, ou qualquer outro, de uma capital para outra do Brasil, o custo, às vezes, é mais caro do que comprar uma passagem internacional para ir para a Europa. Nós temos reunido com o ministro da Aviação, com as empresas, companhias aéreas, formamos um grupo de trabalho no governo, estamos discutindo com a Fazenda, com o MDIC, estamos discutindo a questão do preço de combustível no Brasil. As empresas aéreas colocam uma grande questão que é o excesso de demanda judicial. Eles relatam mais de 1 bilhão de passivo judicial. Apresentam dados e nós pedimos que o Ministério tente apurar isso e dados internacionais. Eles apresentam dados que apontam que o Brasil é o lugar do mundo que mais se judicializa pedindo indenização por questão de passagem aérea. Chegam a falar de uma verdadeira indústria de fabricação de ação judicial. Se um voo atrasou, é ação judicial. Se deu um temporal, o aeroporto fechou, é ação judicial. E eles reportam ter um custo, um passivo de mais de R$1 bilhão só em ações judiciais. E isso é evidente, todo o custo das empresas acaba indo para a passagem. É o consumidor que paga todo o custo das empresas. Mas nós estamos discutindo detalhadamente o que a gente pode fazer junto com as empresas para cada situação, para combustível, para a questão do excesso de judicialização, uma melhor equidade de custos das empresas e, é evidente, uma compatibilização com a margem de lucro adequada para que a gente não tenha uma das passagens mais caras do mundo. É só para destacar, o ministro está buscando fazer um lançamento formal, público, o quanto antes do Voa Brasil. É só para a gente não criar a falsa expectativa que esse programa ele vai baratear o conjunto das passagens que a população normalmente usa. Ele é um programa válido, necessário, mas focado
para estimular usuários de aviação que normalmente só viajam de ônibus, tentar estimular que essas pessoas usem, comprando com muita antecedência a passagem aérea. Mas ele não responde, só para deixar claro, ao barateamento geral das passagens, que nós estamos trabalhando com várias frentes, como eu disse, avaliando questão de excesso de judicialização, a questão do preço dos combustíveis e outros componentes que as empresas apontam como custo elevado. E de Aracaju, nós vamos a Fortaleza, vamos à Rádio Verdinha. Quem está com a gente lá é o Lucas Falconeri. Oi, Lucas, bem-vindo, bom dia para você. Oi, Karine, bom dia, ministro, todo mundo que está acompanhando aí o nosso bate-papo. Eu queria voltar um pouco, para o assunto do Pacto Seleções. Ministro, a ideia do programa é cobrir os vazios assistenciais pelo país. Aqui no Ceará, por exemplo, 157 cidades foram contempladas com alguma estrutura, Nós temos uma demanda por CAPs, por creches que ainda não consegue atender a demanda da população. E eu queria entender, após essa etapa, esse anúncio de construções, ainda teremos também do Ministério das Cidades, mas eu quero entender quais serão os próximos passos para alcançar esse objetivo de cobrir esses vazios assistenciais e também de manter essas estruturas nos municípios, nos estados aí pelo país. Olha, feito o anúncio, cada município já pode procurar o órgão correspondente para apresentar sua documentação, porque nós queremos contratar, como eu disse, no caso do FNDE, fizemos uma reunião essa semana, nós vamos fazer um novo decreto para regulamentar e facilitar, diminuir a burocracia, para que as obras andem mais rápido, contratem mais rápido. Então o prefeito, a prefeita já pode juntar o documento do seu terreno, o material, já da entrada para que a gente possa assinar o contrato, o convênio e transferir o recurso. Sobre aquelas regiões que têm um baixo vazio assistencial em cada tema, em cada área, e que não foi contemplada, fica aqui a dica, procure a sua bancada federal de senador e deputado, preencha naquela, se tem uma região que precisa da creche, uma cidade, uma escola de tempo integral, uma policlínica e ainda não foi atendida, ela pode ser atendida, a obra será tratada como obra do PAC com prioridade, basta apenas a gente ter essa contribuição. Eu tenho certeza que nós teremos sucesso. Já deputados e senadores já começaram a sinalizar que vão aderir a essa proposta. Então o prefeito, a prefeita, a população pode procurar também o deputado, o senador, que isso nos ajudará. Ministro, a gente concluiu aqui as rádios que a gente convidou hoje. Quero aproveitar, antes da gente encerrar, temos uns minutinhos ainda, queria que o senhor comentasse, ontem foi aprovado pela Câmara o projeto da reforma do novo ensino médio, proposta que vai ao Senado Federal. Queria que o senhor comentasse um pouco essa aprovação ontem pela Câmara dos Deputados. Olha, o ministro Camilo fez um grande debate pelo país, porque quando ele chegou, havia muita contestação, seja de professores, de alunos, da lei vigente do ensino médio. Foi uma lei que foi reformada recentemente, mas foi feita uma reforma sem uma ampla discussão com a comunidade, com os estudantes, com os professores, com os secretários municipais, estaduais. E o ministro Camilo fez isso. Saiu ouvindo diversas entidades, ouvindo a opinião de professores, de alunos, dos estados, dos municípios, e chegou uma proposta que enviou para o Congresso e conseguimos ontem votar na Câmara. Isso é importante, vai para o Senado. O quanto antes a gente conseguir aprovar, melhor, porque você precisa programar. As mudanças no ensino, você não, depois de sancionada pelo presidente, não vão acontecer no dia seguinte, né? É evidente, para mudar no dia seguinte, você tem a programação escolar, tem o calendário de aulas, você tem toda a distribuição de carga horária dos professores, a escolha de matérias, quais matérias vão ser dadas, qual carga horária para cada matéria. Então, isso tudo faz parte de um planejamento e é importante que a gente conclua essa aprovação ainda no primeiro semestre, para que a rede municipal e estadual possa se organizar, planejar e no ano de 2025 já iniciar o ano letivo, atendendo o novo marco que será votado em fase final agora no Senado e depois sancionado pelo presidente. O objetivo é estimular
uma carga horária adequada, compatibilizada com o ensino de tempo integral, que eu já me referi aqui, e também compatibilizada com a formação profissional do jovem, do estudante. Nós queremos aumentar o número de escolas, o número de estudantes que têm acesso a curso técnico. Isso sem prejudicar os elementos básicos da formação de habilidades do estudante, principalmente em algumas matérias de conhecimento, não só social, mas como exatas, matemática, química, física, que são tão fundamentais depois para um aprendizado profissional. Ministro, outro assunto que a gente tem é o presidente francês, Emmanuel Macron, que parece que vai passar a Páscoa aqui no Brasil, resolveu vir para cá. Então, quero que o senhor comente, vai passar por Belém, Brasília, Rio, São Paulo? Ele vai passar, o presidente estará com ele 3 dias, né? Terça, quarta e quinta, acompanhando. Ele chega por Belém, onde será a sede da COP, é uma cidade e o estado que faz parte, evidente, da Amazônia, é uma coisa muito simbólica. Então ele começa a sua agenda por lá, o presidente Lula vai estar lá para recebê-lo. E o Brasil tem uma relação com a França importante, onde vários entendimentos estão sendo feitos, inclusive na área que faz parte do pacto também, na área da defesa, né, com equipamentos de defesa, na área de investimentos tecnológicos. Então essas parcerias vão ser discutidas, protocolos serão assinados e, evidente, tem algumas diferenças com a França. O Brasil, por exemplo, quer assinar o acordo do Mercosul com a União Europeia. E a França tem questionamento, porque a França defende muito os seus agricultores, né, que ficam com receio da competição com os agricultores brasileiros, com os produtores brasileiros. Então, nós temos muita concordância, temos esse ponto ainda que precisa de entendimento. Então, esses 3 dias serão utilizados, com certeza, para um diálogo mais próximo e para discussões temáticas com a França, que historicamente é um parceiro do Brasil. O Brasil voltou, acho importante frisar isso, com o presidente Lula, a ter um volume grande de investimentos internacionais. Nós não temos poupança suficiente para crescer sozinho. Nós precisamos de investimento de outros países, de outros empresários, e o Brasil se tornou um destino prioritário desde a volta do presidente Lula. Muita gente pergunta, o presidente viajou demais, viajou para muitos lugares. Não, o presidente viajou o necessário e, por isso, nós estamos comemorando uma abertura recorde de mercados que antes estavam fechados. Mercado de carne, mercado de produtos agrícolas que antes não importava do Brasil, tinha uma barreira. E o presidente, com todas essas viagens, conseguiu abrir muitos mercados para nós exportarmos. Então, se você vai exportar mais, seja um produto agrícola, seja um produto industrial, você vai ter que aumentar a sua produção, qualificar a sua produção. E para aumentar e qualificar a sua produção, você vai empregar mais gente. Quando você contrata mais, emprega mais, as pessoas vão ganhar salário. Por isso a massa salarial bateu recorde no Brasil. A massa salarial cresceu, o segundo maior crescimento depois de 1995. Você imagina, nós estamos em 2024. Foi o maior crescimento da massa salarial, da remuneração dos trabalhadores, desde 95. E também cresceu o emprego. Agora, em janeiro, batemos 180 mil novos empregos no CAGED. Estamos otimistas, o ministro Marinho está muito otimista, acha que o mês de fevereiro já fechará aí com 200 mil postos de trabalho. Então, o Brasil vai batendo recorde também de geração de trabalho. O desemprego é o menor de muitos anos, bateu 7%, nós acreditamos que vamos continuar gerando emprego, que é o que o povo precisa. Quem está na Bahia, em Alagoas, no Paraná, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, as pessoas querem emprego de qualidade, com a melhor remuneração, e a economia crescendo como está crescendo. E o país abrindo as portas do mundo, a tendência é a gente continuar abrindo, aumentando a massa salarial, aumentando o número de empregos, qualificando esses empregos e dando uma vida melhor para as pessoas. Aliás, ministro Luiz Marinho, que esteve ontem aqui no Bom Dia Ministro com a gente. Ele já deve ter falado desse otimismo. Comemorando esses dados. Ministro Rui Costa, obrigada mais uma vez pela gentileza da entrevista.
e até uma próxima. Muito prazer, um beijo aí, um abraço. Muito obrigado. Também agradeço aos colegas que nos ajudaram hoje mais uma vez aqui no Bom Dia Ministro. A gente se vê na semana que vem. Hoje a gente teve trabalhos técnicos assinados aqui pela rádio, pelo nosso Reinaldo dos Santos. A gente se vê em programa inédito na semana que vem.